Fala Dev, meu nome é Reuel, sou programador e um entusiasta da tecnologia. Se você não conhecia o canal, boas-vindas, esse é o canal Tricodando, seu canal referência de tecnologia e programação. E nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre testes automatizados e a técnica TDD. Então, testes automatizados e junto com a prática ali de TDD, né, vai te levar a um outro nível. Se você é um desenvolvedor que deseja ser mais profissional e inclusive quer desenvolver produtos ou serviços de software com mais qualidade, esse vídeo é para você. Então, vamos falar sobre testes automatizados. Como já está no nome, são testes que, a partir de um simples comando, você consegue rodar uma bateria, né, de testes ali e ter uma cobertura da sua aplicação. Com isso você pode ter um diagnóstico ali da sua aplicação e verificar como está a saúde da sua aplicação. Tá? Saber se todos os testes foram satisfeitos ou se não, por qual motivo, e tentar descobrir ali e corrigir aquele eventual bug. Então, testes automatizados têm essa natureza. Eles podem ser ali documentados através de uma bateria de testes e você pode rodar com um simples comando. Então, isso vai depender também da fase em que você esteja. Por exemplo, se você for um desenvolvedor que está numa fase inicial, né, ainda está aprendendo sobre princípios e fundamentos da programação, está lidando pela primeira vez com uma linguagem de programação real e está ali construindo seus primeiros algoritmos, talvez você deva deixar esse assunto, né, para se preocupar um pouco mais no futuro. Mas ainda assim eu recomendo que você assista para saber que ele existe e que você pode precisar dele logo mais. Agora, se você for um desenvolvedor que está numa fase intermediária, começou a desenvolver as suas aplicações pessoais ali e percebe que você perdeu um pouco do controle, né, ao inserir novas features, novas funcionalidades, esse vídeo é exclusivamente para você. Se você for um desenvolvedor mais experiente, está lá numa fase mais avançada, muito provavelmente, obrigatoriamente, você já deve utilizar a prática TDD e inclusive deve também criar testes automatizados aí nas suas aplicações. Mesmo assim, eu gostaria que você assistisse e nos desse um feedback, né, deixando comentários ou críticas construtivas onde possamos melhorar. Então, voltando à questão de testes, né, temos aqui uma pirâmide, uma hierarquia dos testes. Temos aqui alguns dos principais. E vamos fazer a leitura da seguinte forma. Quanto mais para o topo da pirâmide, mais complexo, né, e mais tempo o teste ele gasta. E quanto mais para a base da pirâmide, estamos lidando ali com testes mais rápidos e mais simples. Então aqui no topo temos os chamados testes end-to-end, que são testes de ponta a ponta. Esses testes aqui, eles entram ali pelo ponto de entrada da aplicação e fazem ali o tráfego normal dentro dos subsistemas e bate ali talvez em um banco de dados ou em uma API, por exemplo. Os testes de integração, eles colocam à prova a comunicação entre subsistemas. Bacana? E aqui, na base, temos os conhecidos e já famosos testes unitários, ou testes de unidade. Esses testes, como também já está no nome, são testes mínimos, testes atômicos ali. Então não tem como você diminuir mais do que eles já são. Então são testes mínimos e também eles têm a natureza de serem extremamente rápidos, tá bom? Já falamos sobre as fases, agora vamos dar um exemplo aqui. Eu, quando estava saindo da fase inicial, né, começando a implementar e a criar os meus próprios projetos, eu lembro que perdia um pouco do controle, tá? Então 3 coisas eu percebi que eu perdia na época, né? Uma era o controle da minha aplicação e outra era o tempo. Porque quando eu colocava uma nova funcionalidade no meu projeto, eu acarretava ali, naturalmente, a inserção de novos bugs. E eu tentava vasculhar o código ali, tentando descobrir onde estava o erro que eu tinha colocado. E às vezes eram erros lógicos, era difícil de você encontrar. E consequentemente eu perdia tempo, né, fazendo a leitura e análise da base de códigos. E outra coisa aqui era a falta de coragem, né, a falta de motivação que eu tinha de inserir uma nova funcionalidade. Isso porque eu sabia que ao inserir uma nova funcionalidade eu ia acarretar novamente em novos bugs e precisaria de mais tempo para analisar ali a codebase e tentar reverter ali ou tentar satisfazer a aplicação. Então eu descobri os testes automatizados e a técnica, né, a prática TDD. Então o TDD, como eu já mencionei aqui,
Vem do inglês de Test Driven Development e traduzindo significa desenvolvimento dirigido ou guiado por teste. Essa técnica foi introduzida por Kent Beck e inclusive é um dos conceitos dentro da XP, né, da Extreme Programming, que traduzindo é da programação extrema. Está dentro das metodologias ágeis. Então, esse TDD é uma disciplina que você tem que criar o hábito e aplicar no dia a dia ali do desenvolvimento das suas aplicações. Ela se divide em 3 fases. A primeira fase é a fase red ou fase vermelha, que diz o seguinte: você primeiramente tem que criar um teste, rodar esse teste e esperar que ele falhe. Isso é lógico porque se você cria um teste sem uma implementação, obviamente ele vai falhar. A segunda fase é a fase green ou fase verde. É aqui onde você vai criar a implementação propriamente dita e submeter a sua implementação ao teste que foi primariamente criado. Aqui você espera que ao rodar o teste agora seja satisfeito, que ele passe. Então partimos aqui para a terceira fase do TDD, que é a refactor, a fase de refazer as coisas. Então aqui nessa fase você vai analisar com cuidado ali a sua implementação e inclusive o seu código de teste e ver onde possíveis melhorias podem ser feitas. E aqui você entra aqui com as boas práticas da programação, inclusive com a Clean Code, por exemplo. Você pode renomear variáveis, pode renomear nomes de classes, nomes de métodos e também tentar otimizar o seu algoritmo. Talvez pode ter rotinas aqui desnecessárias que podem ser melhoradas. E aí fechamos aqui o ciclo TDD com essas 3 fases. A fase Red, Green e Refactor. Tá? Então, para não ficar só em minhas palavras, vamos para a prática e ver como isso funciona? Então, vem comigo! Então, pessoal, para continuar aqui agora com um exemplo prático, eu vou antes te mostrar aqui algumas das ferramentas, né? Se você trabalha com determinadas ferramentas, talvez você já conheça. Então, para quem trabalha com Java, temos aqui o JUnit. Para quem trabalha com PHP, o PHP Unit. E para quem trabalha com JavaScript, temos o Jest, muito conhecido aí do ecossistema, também um framework de teste. E o Vitest também é outro framework para JavaScript dentro aí desse ecossistema. O que vamos utilizar aqui é esse PyTest, já que vou utilizar aqui, né, a linguagem de programação Python. Então vou acabar utilizando aqui o PyTest. Se você quiser refazer aí esses exemplos, você tendo o Python instalado, você já vai ter o gerenciador de pacote do Python. Então basta você utilizar ali o comando pip install pytest, que você vai instalar essa biblioteca aí para fazer uso. Então, entrando aqui no VS Code, já deixei preparado aqui alguns pontos aqui. Eu escolhi aqui fazer as 4 operações básicas ali de uma calculadora, só para deixar o exemplo mais acessível aí para aqueles que estão começando. Mas o intuito aqui, a essência, é passar o workflow, né? As etapas usando a técnica TDD para a criação de testes. O primeiro ponto que o TDD nos diz que é a criação de um teste primeiro, rodar aquele teste e esperar que ele falhe. Então vou criar aqui o teste da soma. Então sum_test.py. Para criar o seu primeiro teste, você pode definir uma função chamada test_sum, por exemplo. E aqui podemos acrescentar um conceito novo para você, para a organização dos seus testes, que é o chamado AAA, que são 3 As. Tá? O primeiro bloco do teste você pode definir para um arrange, ou seja, a preparação. O segundo bloco é o de at, que é o de ação, e o terceiro de assert, que é justamente ali onde vamos colocar a prova e verificar o valor esperado com o valor obtido. Então eu vou armazenar aqui a funcionalidade de soma em uma variável chamada sum e vou definir aqui duas variáveis a e b que vão receber aqui 2 valores quaisquer. Então perceba que eu usei aqui uma blank line para separar o primeiro bloco do segundo. O segundo vai ser o at, que é justamente a ação, né? A execução que vai ser feita. Então vou armazenar aqui uma variável chamada result, a ação ali do sum, através do método chamado execute, passando os 2 parâmetros, a e b.
e usando mais uma vez uma blank line para separar agora a terceira parte do meu teste, que é a parte de assert. O Python já tem essa palavra-chave reservada, que é o assert, e eu quero comparar o que aqui? O resultado com o esperado, ou seja, o resultado precisa ser 12, já que se trata de uma soma, e eu passei aqui os valores 10 e 2. Perfeito? Salvando isso daqui e executando aqui o nosso teste com o comando python 3 -m pytest, dando enter, perceba que ele falhou, porque sum não foi definido, sum não existe. Perfeito, então fizemos a primeira parte do TDD, que é a fase red. Agora precisamos entrar na fase green e criar ali a implementação. Então perceba o seguinte, como o nome TDD já nos propõe, né, Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento dirigido ou guiado por testes, olha só o que esse teste está nos impondo, ele está nos guiando a fazer uma implementação. De que forma? Eu sei que eu vou ser obrigado agora a criar uma classe chamada sum. Essa classe precisa ter um método chamado execute. Esse método execute precisa receber dois parâmetros, a e b. E, obviamente, internamente, ele precisa ter ali dentro, né, do seu algoritmo, do seu fluxo, algo que, através da forma como ele foi projetado, resulte ali nesse resultado aqui 12, né, segundo essas entradas. Então vamos fazer isso agora. Eu vou criar aqui mais um arquivo chamado sum agora, .py. Essa é a implementação concreta agora da nossa funcionalidade. Então vou definir aqui como uma classe e vamos criar aqui o nosso método chamado execute, que recebe dois parâmetros, a e b. E como retorno, ele precisa retornar a soma de a e b. Então, salvando aqui e voltando aqui para o nosso teste, vamos executar. Antes de executar, vamos importar, né? Obviamente. Então, from sum, import sum. Então, salva novamente e executa. Olha só que interessante. O nosso teste passou e finalizamos aqui a parte green, a parte verde, que é a fase do TDD, né? A segunda fase do TDD. Agora vamos para a terceira fase, né? A terceira fase diz o seguinte, que é a refactor, né? Precisamos analisar tanto o nosso código de teste quanto o nosso código de implementação e ver se melhorias podem ser realizadas aqui dentro, tá bom? Então, uma das melhorias, né, que talvez você pode até olhar aqui, não, eu acho que já está tudo bem aqui, né? Mas perceba que eu deixei hard-coded, né, as duas entradas aqui para esse teste. Então seria interessante de a gente criar uma nova abordagem para que, independente da entrada, eu possa testar ali, né, de forma mais dinâmica. E como é que podemos fazer isso? Podemos utilizar aqui, existe no Python uma biblioteca chamada random, e podemos gerar números pseudo-aleatórios. Então, por que não usar aqui essa funcionalidade e pedir para que números ali gerados entre uma faixa de -1000 até 1000 seja atribuído a A e da mesma forma também atribuído a B. E a expectativa aqui é o seguinte, que depois que o A e B for escolhido, eu quero que a soma de A e B seja exatamente igual ao resultado da minha funcionalidade de soma. Olha só que interessante. Então, realizando mais uma vez aqui a rodagem do teste, perceba que ele continua passando e não mais agora só para aqueles dois valores que estavam ali estáticos, mas agora são valores dinâmicos que vão percorrer aqui aleatoriamente de -1000 até 1000, tanto para A quanto para B. E aqui finalizamos a nossa terceira fase do TDD, que é a fase de refactor. Bacana? Então é claro, né, esses são exemplos bem simples aqui, mas para que você entenda a essência da criação de testes automatizados e de como você pode realizar isso. Tá bom? Então vamos continuar fazendo as próximas operações aqui. Então continuamos, vamos fazer novamente, agora para então, sub_test.py. Eu vou até reaproveitar aqui o mesmo código de teste da soma, para a gente ganhar tempo. E ao invés de ser soma aqui, ó, colocamos um menos. E é claro, você não precisa ser também tão pragmático assim, né? Você
O TDD diz, né, que você tem que criar o teste primeiro, fazer rodar, mas é claro que se não existe uma implementação, ele vai falhar. Então você pode, assim que você concluir ali a parte de estruturar o seu teste, você já pode criar a implementação sem precisar, né, rodar. Né? Você também não precisa ser tão rígido a esse ponto. Então temos aqui o nosso teste de subtração. Agora eu renomeei algumas variáveis aqui e o nome ali da função, né? E agora vamos partir para a implementação. Inclusive eu vou também reaproveitar aqui a nossa implementação de soma e colocar aqui como sub.py. Ao invés de somar, eu quero que subtraia. Então, olhando aqui para o teste, já só falta trocar aqui sub. Beleza, vamos rodar mais uma vez. Olha só que bacana. Temos dois testes agora. Perceba que tem aqui um ponto, né, verde para cada um, porque temos agora dois arquivos e dois testes sendo rodados. Outra coisa interessante, né? Talvez você queira ali, né, dependendo da sua aplicação, como você vai abordar, mas perceba o seguinte: e se, ao invés de números inteiros aqui, eu recebesse, por algum motivo, strings numéricas? Vamos executar novamente? Olha só, rodando mais uma vez, perceba que falhou. Não suporta ali ó, a operação, né, string e string. Ó. Vamos refazer isso daqui também lá na soma. Vou fazer aqui esse cast aqui forçado mesmo, de AID, para transformar os números inteiros aqui para strings. Vamos executar o teste novamente. Não foi possível realizar a operação. Perceba que o resultado foi uma concatenação, né? Ele pegou ali e fez a junção de dois textos. Inclusive é até um meme, né, que já publicaram por aí na internet, que quando você vai somar lá 1 mais 1, que ao invés de retornar 2, retorna o número 11, né? Só que justamente essa é a tratativa que está faltando aqui, né? Está, ao invés de somar, está unindo caracteres. Então, por que não pensar nessa hipótese também de dados que não foram tratados e também colocar aqui nos testes? Então, olha só o que podemos fazer. Agora eu quero um teste chamado test_sum type error. E aqui eu vou forçar novamente a string. E eu quero o seguinte, que caso a minha implementação receba entradas que não sejam numéricas, o resultado precisa ser falso. Eu não quero que seja feita a operação. Isso daqui é claro, só um exemplo hipotético só para vocês abrir a mente e pensar, né, que existem possibilidades a serem feitas, hipóteses que podem ser criadas ali para tentar testar ao máximo a sua aplicação. Então, como é que podemos fazer isso daqui? Né? Perceba que é um segundo teste dentro de soma. Então, precisamos ir lá em soma e agora tratar isso. Por que não criar aqui um if, né? E colocar o seguinte, ó, se o type de A for igual ao type, né, de string, que é o tipo de texto, ou o type de B também ser igual a string, eu quero que isso retorne falso. Caso contrário, retorne a operação propriamente dita. Vamos executar o teste mais uma vez. Está passando novamente. E perceba que temos agora dois pontos aqui. Ó. Nesse caso aqui, né, do PyTest, ele retorna aqui nessa formatação aqui, um pouco mais simplista para nos indicar que existem dois testes sendo rodados aqui nesse arquivo. Tá? Cada ferramenta vai ter as suas abordagens, suas formas de mostrar, claro, mas só para a gente nos ater aqui a esses detalhes, caso você também queira experimentar em Python. Né? Então, bacana, fizemos aqui a parte de essa tratativa em relação à tipagem e também podemos multiplicar isso daqui para a parte de subtração também. Dessa forma, podemos até copiar o teste de soma aqui, ó, e também fazer essa tratativa para entradas em texto, usando aqui também soma. Basicamente é isso. Tá, só substituir aqui sub e sub também, porque eu estou no arquivo de subtração, né? E eu acho que é isso. Executando mais uma vez, temos aqui
os dois testes aqui agora para cada uma das operações. Então, adiantando aqui, vamos criar agora o próximo. Inclusive eu vou aproveitar aqui o de sub para criar o da multiplicação. Então vou chamar de multi_test. Salvando aqui, vamos executar mais uma vez. Olha só, temos aí agora a nossa terceira funcionalidade também com dois testes. Então vamos partir para a última funcionalidade, que é a de divisão. Então vou renomear aqui para div_test.py. Agora vamos partir para a nossa implementação, né, da divisão. Renomeando aqui a nossa classe. Como é uma divisão, barra. Legal, vamos executar agora e ver se tudo está funcionando ainda. Olha só, criamos o teste de divisão, tudo correu certo, mas perceba o seguinte, a divisão aqui, por sorte, deu um falso positivo. Isso porque sabemos que a divisão por zero, ela não existe. É um valor indeterminado. E o que temos aqui? No nosso arquivo de teste, fizemos aquele intervalo de -1000 a 1000, só que o zero está incluso aqui. Deu sorte que não caiu ele. O zero não foi escolhido dessa vez, né? Mas perceba que tem uma fragilidade aqui, então precisamos refatorar o nosso teste para garantir isso. Então olha só, vamos colocar agora um intervalo de 1 até 1000, beleza? E acrescentar aqui um terceiro teste. Perceba que o erro de tipo aqui permanece, né? Vou só colocar aqui também a partir de 1 a 1000, mas precisamos de um novo teste. Então, eu vou reaproveitar aqui também, mas eu vou escrever da seguinte forma agora, que é o test div zero division error. Legal? Então agora eu tenho que fazer com que o b obrigatoriamente seja 0. E aqui eu não posso esperar um resultado válido. Eu preciso que seja tratado também. Ó. O que eu posso fazer aqui? No caso aqui do Python, existe um erro chamado Zero Division Error. Então eu quero que retorne esse erro exatamente. Então vou salvar aqui, ó, e lá na nossa implementação da divisão, eu tenho que fazer essa tratativa também. Ó. Então caso b seja igual a 0, eu quero que retorne o Zero Division Error. E executando mais uma vez os nossos testes, olha só que bacana, né? Todos os testes passaram, inclusive os 3 de divisão que fizemos agora há pouco. E temos a tratativa aqui da questão do erro, né? Da divisão por zero. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí essa questão, né, de como você pode aplicar o TDD nos seus projetos. Eu quis passar aqui de forma simplificada aqui esse exemplo bem simples, mas eu espero que a essência, né, tenha chegado aí de forma bem clara, né, sobre esse rito de você criar primeiramente o teste, depois do teste você cria a implementação, porque você está sendo guiado pelos testes, tá bom? Isso vai fazer com que você crie códigos mais limpos e por fim você vai refatorando ali o que for necessário, tá? Oportunidades virão e você vai ali refatorando com o tempo, tá? Pequenas coisas. Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Deixe o like, faça comentários aí caso tenha surgido alguma dúvida. E não deixe de nos seguir, tá? Se você não segue, siga aí o nosso canal. Então ficamos por aqui e até a próxima.